Pai, naquele livro, Aristóteles em Nova Perspectiva, né, que o Olavo escreveu, logo no início ele fala ali que aquela ideia dos hemisférios, ele menciona, né, de passagem assim, que aquela ideia dos hemisférios cerebrais, existe um lógico e um criativo, né, é na verdade um exagero, não é bem daquela forma. E ele cita uma, acho que É um um artigo artigo, do né, Gerry Levy, não é? do G.R. Levy, que eu não li, é de 1985, numa revista chama Psychology Psychology Today. Today. Isso. E ele tá, acho que o título é Left Brain, Cérebro Esquerdo, Cérebro Direito, Fatos e Mitos, né? E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, porque existe, né, assim, na ciência já está bem sedimentado que existem sim funções específicas de cada hemisfério. Tem alguns casos que eu vi há anos atrás, por exemplo, aquela história do Phineas Gage, né? Depois você pode até me explicar aqui melhor. Vi também na época, dei uma pesquisada por cima assim e encontrei algumas críticas, né, a esse caso, né, que foi um marco, né, na história da psicologia. Então eu queria que você falasse um pouco Na sobre história, isso. mais na história da neurologia do que da psicologia. Uhum. Deixa eu começar por fazer um enquadramento particular disso aqui. Esse livro do Olavo de Carvalho que você falou é brilhante. O Olavo de Carvalho escreveu, a meu entender, a coisa mais interessante de filosofia que eu li no século XXI, de longe, nesse livro, que é um livro minúsculo, assim, né? Uhum. Muita gente discute o Olavo de Carvalho pelo fato de ele ser polemista e tal, mas esse livro é um trabalho técnico de filosofia de altíssimo gabarito. Eu, inclusive, incluí ele na minha bibliografia de teoria do conhecimento, porque realmente é brilhante. Mas, para colocar coisas à parte, e aqui também vai até uma percepção sobre o próprio Olavo, como ele fala sobre muita coisa, porque ele é o que a gente chamava de multímodo, né? Um sujeito muito culto, que tem muitos modos e muitos interesses. Em algumas coisas ele fala de um ponto de vista específico. E o ponto de vista específico que ele fala desse artigo do Levi, eu não sei se eu li esse artigo, mas eu me lembro desse tipo de conversa desde o começo. Eu não sei se eu li esse artigo, não me lembro de ter lido esse artigo, mas eu lembro desse tipo de conversa desde o começo. Então, eu vou colocar duas coisas. Primeiro, lembra quando a gente fala da questão. Aquele livro que eu escrevi, aquele paper que eu escrevi, Ciência Vai ao Mercado, que fala da o inventor, a descoberta, a aplicação técnica, a transformação da aplicação técnica num produto e a diluição. Não é? É um esquema que permite você entender. A aplicação técnica, a descoberta é uma coisa que acontece no laboratório, em condições muito específicas e que você tem um controle de rigor enorme. Você sabe, você trabalhou com laboratório e que você fala, não, esse achado empírico aqui, ele é factual e eu não posso refutar ele como verdade factual. E aí isso obriga você a pensar no conteúdo teórico, assim por diante. Pode Vamos dar um falar. exemplo para ficar mais concreto, né, para o pessoal. Eu vou dar um exemplo específico. Há lesões cerebrais particulares que o sujeito perde apenas e simplesmente, por exemplo, a capacidade de fazer gramática. O que quer dizer isso? Ele perde a língua. Eu estudei afasia, né? A afasia foi o primeiro tema meu na neurologia. Na época, eu participava de um laboratório na Unicamp sob a orientação da professora Maria Irma Adler Kudri, uma grande amiga inclusive escrevi um mestrado sobre isso, uma dissertação de mestrado, mas a gente estudava basicamente lá lesão cerebral. E há lesões cerebrais que produzem impactos muito precisos na língua do sujeito. Na afasia isso fica muito claro. O sujeito tem uma lesão cerebral particular e ele perde o que a gente chama de gramática, ou seja, ele perde a capacidade, por exemplo, de conjugar verbo. Como assim? Você perde um certo pedaço do cérebro e não consegue mais conjugar verbo? Ou ele perde
um determinado lesão cerebral e ele perde a capacidade de usar a melodia da língua. Né? A língua ela tem uma função melódica, a gente chama em linguística de prosódia, que permite a você saber, por exemplo, que é uma pergunta, ou que é uma afirmação, é uma pergunta, ou é uma afirmação. Né? Você tem uma... Né? Até foi uma das coisas que eu fiz um trabalho técnico bem legal sobre isso, mostrando como que isso também afeta a interpretação das conversas. Mas, voltando ao tema, há evidências empíricas cabais de que há o que a gente pode chamar de especialização de estruturas cerebrais em certas funções mentais, inclusive tão sofisticadas quanto língua ou matemática ou assim por diante. Então há evidências empíricas cabais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o debate sobre isso é um debate que não vai se dar puramente no campo empírico. Ninguém nega isso que eu falei. Então vamos pegar aqui o caso do Phineas Gage. O Phineas Gage, ele era um empreiteiro e ele era um operário especializado. Ele era um empreiteiro porque ele pegava turmas para trabalhar e ele sabia fazer uma coisa muito rara, muito incomum na época dele, que era tipo uma engenharia de alta precisão. Ele explodia rocha. Então como é que ele fazia? Fazia furo na rocha, colocava pólvora negra, tá certo? Tampava com um chumaço, botava um pavio, explodia aquilo, quebrava, dinamitava a rocha. Não tinha dinamite ainda. E quando você punha a pólvora lá dentro, você botava a bucha e você batia aquilo com uma barra de ferro para socar a pólvora, para na hora que ela explodir, a explosão ser mais forte. E ele sofreu um acidente, porque uma das barras uma vez que ele bateu no furo assim, ele estava olhando para o furo, vou ficar na posição, ele estava olhando para o furo e bateu a barra assim. A barra chutou uma faísca e gerou uma ignição, a pólvora explodiu, a barra subiu, entrou aqui nele e caiu aqui, ó. E atravessou completamente o cérebro dele, passou por ele e foi embora. E ele ficou muito tonto, mas não só ele não morreu, como ele nem ficou completamente inconsciente, né? Ele teve, obviamente, uma porrada feroz, furou o cérebro dele, atravessou o cérebro dele, né? Há estudos porque a caveira dele foi guardada, né? Ele foi estudado. Mas ele entrou andando no consultório do médico, né? Foi um negócio surpreendente. E depois desse episódio, ele mudou completamente o comportamento dele e começou a ter... Ele era um sujeito muito arguto, muito sagaz, um bom negociante, um cara que estava prosperando, casado, com filhos, e ele passou a jogar, começou a fazer uma série de coisas Virou um cara sem filtro, né? Virou um cara sem filtro, virou um cara completamente sem filtro, né? Hoje o pessoal vai usar um jargão da neurologia, um paciente frontalizado, que não tem controle frontal, né? Funções executivas, para usar um termo moderno. E isso gerou várias especulações sobre o que aconteceu e tal. Deu origem a um estudo profundo do Antônio Damasio, que é um dos grandes neurocientistas do final do século passado e começo desse século, um português, que o livro dele chama O Erro de Descartes, em que ele discute com profundidade esse evento, né, que produziu no Phineas Gage, a partir da espectrografia, ou seja, a partir da reconstrução da lesão, em função da pancada e do furo de entrada e de saída no osso craniano da barra, dá para você ter uma ideia que parte que se tirou. E a parte que se tirou é nada mais, nada menos a estrutura que conecta os lobos pré-frontais, que são basicamente a região na qual funciona o que a gente chama de funções executivas, a nossa capacidade de pensar, planejar, monitorar, fazer
planos de longo prazo, assim por diante. Inibir, né? Inibir, a inibição é feita por uma estrutura específica, acho que se não me engano chama substância nígrida do núcleo acúmbio supraorbital. É uma estrutura específica em que há uma projeção de neurônio, ela fica em cima do olho mesmo, do cérebro. Então ela não fica aqui na frente, ela fica mais ou menos aqui, assim, ó. Tá certo? E ela gera projeções de neurônios de projeção dopaminérgica inibitórios que vão regular o sistema límbico, que é basicamente o motor do cérebro. Ele gera gasolina, ele que acelera e desacelera, ele que organiza o que a gente chama de emoção primária, que é aquele sinal interno que diz para você se está gostando ou não. Inclusive, um português, o Egas Moniz, de famigerada memória, criou uma operação chamada lobotomia, que consistia, inclusive uma operação feita com anestesia local, que consistia no quê? Você pegava o sujeito, dava uma anestesia local nele, empurrava o olho dele para trás, pegava um bisturi e cortava as projeções dopaminérgicas, o cérebro não tem receptor de dor, o sujeito não sentia nada, e a partir daí o paciente ficava naquilo que a gente chama lobotomizado. O que era um paciente lobotomizado? É um paciente que não tem iniciativa, ele não tem controle sobre a própria vontade, ele desaparece a iniciativa. Essa experiência, deu até o Nobel de Medicina pro Egas Moniz, né, Meio dark, neurocirurgião. Meio dark esse prêmio Nobel. Os cientistas, eles não são pessoas tão sensatas quanto a coisa faz parecer, né? Bem importante notar isso, né? A ciência tem uma bússola ética completamente variável e, em alguns casos, inclusive, que depende profundamente da distribuição de bolsas, né? A gente já falou sobre isso, você sabe que eu e você, né? Nossa confiança na ética científica é uma confiança um pouquinho acima da nossa confiança na ética política, né? Uma vez que nós fizemos ciências e sabemos como funciona o sisteminha de distribuição de recompensas, granas e títulos na ciência, né? Bem parecido com o que acontece nos andares políticos, no nosso caso, terríveis, mas em outros países também acontece, né? Mas voltando. E aí há um debate sobre... O Antônio Damasio tirou várias conclusões a respeito do comportamento do Phineas Gage, mas foram todas construções pós-fato. O Phineas Gage já tinha morrido quando ele fez o estudo, ok? E como ele já tinha morrido, ele pegou um relato do comportamento do Phineas Gage, ele pegou o relato do neurologista que atendeu o Phineas Gage, da história, e ele pegou a história de caso do Phineas Gage e derivou dali uma série de conclusões. Isso eu não sabia. Sim, porque ele não conheceu o Phineas Gage. O Phineas Gage morreu em 1920 e poucos lá. Tem um negócio da construção das estradas de ferro americanas na época dos faroés lá, que matava índio para coisar, importava chinês para pregar os trilhos, aquelas coisas, expulsava os pequenos agricultores, aqueles filmes de cowboy que o cara expulsa os pequenos agricultores para tomar a terra deles, para vender para ferrovia. O Phineas Gage era dessa época aí, então ele não é um cara recente, tá certo? O que o Antônio Damasio teve acesso foi ao crânio dele, que foi preservado pelo médico que cuidou dele, e o Antônio Damasio usou o que a gente chama de método histórico, né? Que é um método em que você busca as evidências para explicar pós-fato o que aconteceu, que é mais ou menos o que faz a história, né? Ela lê aí aparece uma nova evidência, talvez você tenha que reformular. O livro do Antônio Damasio, para falar a verdade, é muito bom e as conclusões dele são, a meu ver, extremamente sólidas, tá legal? As afirmações dele são sensatas e completamente baseadas nas evidências do caso do Phineas Gage e em outras evidências. Vou dar um exemplo de paciente frontalizado, para você entender. Você pega dois baralhos, o vermelho e o azul, põe de cabeça para baixo, na frente do paciente, de uma pessoa normal.
e fala o seguinte: no baralho da esquerda, cada vez que você virar uma figura, você vai pagar $1. Cada vez que você virar um ás, você vai ganhar $5. No baralho da direita, você fala, cada vez que você virar um ás, você vai ganhar $50. Cada vez que você virar uma figura, você vai pagar $30. Ok? Qualquer pessoa que fizer conta vai falar, bom, vou virar só o baralho da esquerda, porque eu vou virar 4 ases, vou ganhar $20. Vou virar 12 figuras, vou pagar $12, vou ter um lucro de $8. O baralho da direita, eu vou virar 4 ases, vou ganhar $100. Vou virar 12 figuras, vou perder $360. O baralho da direita eu vou ter prejuízo. O frontalizado só joga no baralho da direita porque ele não consegue fazer o cálculo de recompensa relativa, só a recompensa imediata. E a recompensa imediata ele só faz o cálculo. Todos os frontalizados, não necessariamente, mas isso é bastante estabelecido no paciente frontalizado. Essa dificuldade de fazer cálculos em que você tem uma recompensa imediata com um prejuízo futuro, e esses cálculos é característico, por exemplo, de usuário de droga. Ele obtém a recompensa imediata, que é o barato da droga, e paga isso com prejuízo futuro, que, entre outras coisas, pode incluir, inclusive, lesões cerebrais graves e irreversíveis, né? Esse fentanil que eles estão distribuindo agora, assim, 10 doses de fentanil, o cara virou lobotomizado, tá legal? Mas você pode ficar lobotomizado com cocaína, se você usar demais, tá legal? Na verdade, você pode ficar lobotomizado, vou falar um negócio para você que você vai pesquisar isso aí, quem estiver ouvindo vai pesquisar também. Você pode lobotomizar a criança com desenho animado de um certo tipo, porque você constrói uma preferência enorme pela recompensa imediata em desfavor do custo futuro e torna as crianças incapazes de se... WhatsApp, né? Isso, telinha digital faz isso em criança. Vai na literatura que você vê. Torna ela incapaz de sustentar um esforço frustrante durante tempo suficiente para obter uma recompensa de longo prazo, né? Então, o fenômeno... Eu estava até discutindo esses dias sobre isso, os videogames mais atuais, né? Eu sou da década de 90. Então, eu jogava alguns jogos que eram difíceis. Hoje em dia é muito raro você achar um jogo que você tipo assim, volta na estaca zero, você sempre tem marcos no meio do jogo. E facilitou bastante, sabe? E eu vi o pessoal criticando justamente isso. Esse ferramenta é uma ferramenta de 2 legumes, né? Por exemplo, se você quer ensinar uma pessoa, você tem que dar para ela uma tarefa difícil o suficiente para que ela tenha que ir além do que ela já sabe e fácil o suficiente para que ela consiga realizar a tarefa. Se você dá uma tarefa difícil demais, ela não consegue fazer, ela desiste da tarefa. Se dá uma tarefa fácil demais, ela não aprende nada. Então, não é só que você tem que botar a barra, subir a barra. Você não pode subir a barra demais. Você tem que... aquele Jordan Peterson fala, você tem que aprender a pôr a barra baixa o suficiente. É bastante interessante isso, né? Porque, por exemplo, nesse mundo completamente dominado pelo fique rico, seja feliz e fique jovem pro resto da vida, o pessoal sobe a barra o tempo todo, né? Por exemplo, fica parecendo que se eu fizer o exercício adequadamente, eu com 67 anos vou ter o corpo de 30 anos. Pô, não é verdade, caramba. Posso tomar a bola que eu quiser, não vai acontecer. Aí você pega o YouTube, tem lá um velhinho de barba branca com um corpo sarado de... Como é que chama? No Instagram tem muito isso. Com um corpo sarado de atleta de... Aí você fala, meu, dá pra fazer? Não, não dá pra fazer, velho. Bodybuilder. Não dá pra fazer. Tem limite, né? Bom, mas voltando. Então, o caso do Phineas Gage revela a questão, aí vou fazer uma observação específica sobre o que o Olavo de Carvalho falou. A questão de como isso passa, essa informação sobre as diferenças hemisféricas, interhemisféricas, e cérebro direito, cérebro esquerdo, como isso passa para a divulgação, não é? Você vai lembrar do Ciência Vai ao Mercado, a descoberta é feita no laboratório, não é?
Mas aí você tem que pegar aquela descoberta e contextualizar ela, tem que virar um produto, ela tem que servir para alguma coisa. Na hora que você vai contextualizar ela, o rigor no laboratório tem que ser absoluto. Você tem que ter confiança no seu resultado. Mas quando você vai para a engenharia, não, você não tem mais, você não está mais preocupado com o rigor absoluto, você está preocupado com a qualidade do produto, tá certo? Então você está num segundo nível, você já está num nível um pouco mais distante daquele rigor absoluto que dá a certeza do teste laboratorial, tá legal? Aí você faz o produto. Na hora que você faz o produto, você vai ter que fazer um produto que caiba nas coisas, que caiba no preço, que caiba no mercado, que as pessoas queiram comprar, tá certo? Aí, quando sair o produto, ele vai virar um produto de mercado. O engenheiro fez o produto, ele vai para um produto de mercado mesmo, ele vai para a franquia. Por exemplo, a gente está gravando isso num iPhone, mas ali você acabou de desligar um telefone que é um Samsung. Eles não são exatamente iguais, mas eles são equivalentes. Eles estão, os dois, baseados num produto de laboratório, que gerou dois produtos de mercado diferentes, com dois processos de engenharia diferentes. E aí você vai, quando você, nesse terceiro passo, que eu chamo, na psicologia eu chamo muito esse passo de franquia, né? Quando você franquia, licencia a tecnologia para o produto ir para o mercado, aí o rigor do laboratório está fora. O que você quer é um produto que funcione e que valha o preço que as pessoas comprem. E aí você vai para a diluição, você começa a aparecer as cópias. Aí você tem os clones chineses, os clones dos telefones, por exemplo, ok? Então, qual é a crítica do Olavo de Carvalho? E eu acho que a crítica é pertinente. E, embora eu não tenha lido o artigo do G.R. Lévy, vou até ler por curiosidade, só para ver se eu não estou errado, mas só porque eu sou teimoso mesmo. Mas é uma crítica precisa e apropriada. Espera um pouco, você não pode extrapolar uma coisa que você descobriu numa lesão cerebral e levar isso para um nível cultural onde a quantidade de fatores envolvida é muito maior do que simplesmente que parte do seu cérebro está funcionando. E eu queria trazer isso, eu quero voltar na coisa do hemisfério, no próximo debate que a gente tiver, em algum debate aí para frente, mas eu quero trazer isso para uma coisa que eu vejo agora, né? Você sempre tem uma espécie de linguagem de prestígio, jargão de prestígio, para falar mais propriamente dito, que é um dialeto particular que vai mandar em alguma coisa. E a linguagem de prestígio hoje, na psicologia, curiosamente é uma linguagem química. Eles ficam falando em dopamina, serotonina. Parece que quando você fala numa linguagem química, você está descrevendo um processo mais confiável, porque química parece que acontece lá no laboratório. Volta, percebe que é como se eles estivessem reivindicando. Mas o fato concreto é que alguns acontecimentos, como por exemplo, o fenômeno do reforço, quando você faz uma coisa e ela funciona, você tende a repetir aquilo, que é um fenômeno descoberto empiricamente, com o Skinner estudando, ele descreveu as propriedades do reforço, com o Skinner estudando ratinhos dentro de uma gaiola, a gente tem um fenômeno muito parecido, na verdade, no nível lógico igual, descrito no funcionamento e na aprendizagem do neurônio em termos de estabelecimento de sinapse, no estabelecimento de redes neuronais. A gente tem a possibilidade de escrever esse fenômeno de reforço numa linguagem química em termos de neurônio, tá certo? Então fica parecendo que se a gente falar em linguagem química, a gente está falando uma coisa mais sólida. Mas na verdade, a linguagem química está descrevendo uma coisa que o Skinner demonstrou no laboratório. Mas uma coisa, filha, que você sabe desde pequena, se funciona, você faz de novo, se para de funcionar, você não faz. Se uma criança enfia o dedo na tomada uma vez, toma um choque, enfia de novo, você suspeita de um problema nessa criança, porque ninguém quer tomar 2 choques. Você conhece alguma lei que proíbe a gente de martelar o dedo? Isso não existe. Tá legal? Daqui a então, pouco assim, vai surgir. é bem possível, é bem possível. Então, o que eu queria para trazer essa coisa é assim, ó.
a maneira como você conta uma história, ela tem várias funções. Então, a maneira como se conta essa história de hemisfério cerebral ou de localização cerebral, isso é pré-frontal, como no caso do Phineas Gage, não, porque o seu lobo frontal, não, porque o seu não sei o quê. É uma maneira, e eu vejo muito isso, por exemplo, nas redes, não é errado isso, mas é uma maneira metafórica. Então fica parecendo que o seu lobo frontal é uma espécie de mini você dentro de você, fazendo uma série de coisas como uma mini pessoa. Não, não é. Ele é uma estrutura que exerce uma determinada função num sistema integrado de alta complexidade. Se você interrompe aquela função, o sistema desagrega de alguma forma, ele perde o funcionamento, algum tipo de funcionalidade, como a pessoa que sofre uma lesão e perde a capacidade, sofre o que a gente chama de agramatismo. Se o paciente chega no consultório com agramatismo, você já imediatamente pode hipotetizar onde que está a lesão, mesmo que depois você tenha que fazer um exame para localizar a lesão. Tá legal? Antes dos exames de imagem do cérebro, a localização da lesão, você não pode abrir o crânio do paciente para ver onde está, a localização da lesão estava diretamente ligada a levantamento da história clínica, quais são os sintomas. E aí você tinha, eu lembro de uma tabelinha, você já viu essa tabelinha, até ela ainda existe, de diagnóstico de afasia, você faz 3 perguntas. A afasia é fluente ou não fluente? O sujeito fala ou não fala? Aí, a recepção, ela é prejudicada ou não prejudicada? Ele entende o que você fala ou não? E depois, a produção é prejudicada ou não prejudicada? Você monta um diagnóstico da afasia fazendo 3 perguntas, para si mesmo, se observando o cliente, 3 perguntas, fala, é uma afasia desse tipo. E esse diagnóstico permite a você uma grande precisão do lugar da lesão. Então, há evidências de todos os lados de que há essa dimensão localizacionista, ok? Mas esses cérebros, essas funções são separadas para que o cérebro funcione como um todo e não para que ele funcione separadamente. Senão fica assim. Eu ia inclusive te perguntar, no caso, havendo uma lesão, sei lá, em alguma área, é possível, mesmo com a lesão, depois essa função ser transferida para outra área do cérebro? Várias funções sim, algumas não. Voltar a ser normal mais ou menos, mas há casos, e aí dá para procurar esses vídeos na internet porque você acha eles. Vou citar um caso especificamente, uma menina que sofreu uma ablação do hemisfério direito, ela tinha uma doença no hemisfério direito que estava transformando os neurônios dela em gelatina e ela tinha tipo 30 convulsões por dia, era um negócio dolorosíssimo e quando chegou mais ou menos, se não me engano, 10 anos, por aí, os médicos falaram, olha, a gente vai ter que tirar o hemisfério direito dela. E tiraram o córtex, só o córtex, tá legal? Tinha o córtex do hemisfério direito dela. Mas mantiveram o trato óptico, que são 2 nervos que saem dos olhos, passam pelo centro, se cruzam e atingem o cérebro. E ela ficou hemiplégica, o lado esquerdo dela não funcionava. Mas a mãe dela insistiu e ela começou, tal, babá, continuou estudando. Quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos, ela conseguiu entrar na universidade e ela fazia natação com um braço só, tá legal? E ela era extrema, assim, o caso dela com a mãe é maravilhoso, tá legal? A mãe era daquelas que não, você vai, papapá, e ela pegou e entrou na Olimpíada nos Jogos Paralímpicos, certo? Essa história está filmada, inclusive. E ela foi para a final. Na final, o braço esquerdo dela começou a se mover. Caramba! O hemisfério esquerdo
usando as conexões intrahemisféricas do trato óptico, os caras fizeram estudo disso, conseguiu ganhar o controle motor do braço esquerdo É o dela. contrário, né? Assim, o hemisfério direito controla o esquerdo. Isso, então, o direito controla o esquerdo, é o que a gente chama de controle contralateral. O hemisfério direito controla o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Então ela nadava com esse braço e essa perna, certo? Braço direito, perna direita. E na final, o braço dela se moveu. Não o suficiente para desclassificar ela. Ela ganhou uma medalha, porque os caras faziam um desconto na Paralimpíada, né? Se você tem uma hemiplegia, por exemplo, eles descontam, então você ganha pelo tempo proporcional. Tem lá uma conta lá que eu não sei fazer. Mas o braço esquerdo dela se moveu, e se moveu no movimento de natação. Ela nadava de costas, porque como ela nadava com o braço só, ela tinha que boiar para respirar. Ela não ia conseguir fazer aquele movimento do crawl ou do borboleta, tá legal? Então era natação de costas. E os caras foram fazer, aí já tinha imagens, exames de imagens, e fizeram funcional e perceberam que o hemisfério esquerdo assumiu o controle do hemicorpo esquerdo, um controle parcial, claro. Ela continuou hemiplégica em grande medida, mas assumiu o controle do hemisfério esquerdo usando o trato óptico. Nossa. O que é uma evidência óbvia, inclusive isso deu margem a uma quantidade enorme de discussões, e hoje, por exemplo, na neurociências, é muito comum, todo mundo concorda no que a gente chama de neuroplasticidade. O neurônio pode ser usado em outra função. Se ele entrar em outra rede, ele funciona de outra rede, de outro jeito. Não é? Embora você tenha neurônios diferentes, piramidais, blá, 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 eles podem ser usados em outras funções. Então, veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há especialização? Há. Mas não é tudo numa caixinha, cada um. Não são caixinhas separadinhas, tipo queimou um fusível, aquela parte não funciona mais. Por outro lado, aí existe uma coisa importante, que é a extensão da lesão e o tamanho da lesão. Obviamente, quanto maior a lesão, mais difícil é a recuperação. Legal, né?